Tá gravando já, mano? Fala pessoal, e aí, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Olha quem tá de volta aqui depois de tanto tempo sem estar gravando aqui vídeo pra vocês no YouTube. Mas estamos aqui de volta. Às vezes a gente aparece, a gente some. Eu abri uma caixinha lá no Instagram, coloquei lá uma caixinha para as pessoas mandarem dúvida, né? E a maioria das pessoas mandaram falando sobre o Espírito Santo, sobre batismo com o Espírito Santo. Então, baseado nisso, eu tô aqui agora para gravar esse vídeo respondendo pergunta de vocês e esclarecendo as dúvidas de vocês, tá ok? Antes de começarmos a falar sobre o assunto, eu quero te pedir um favorzão aqui. O meu canal do YouTube, ele ainda não é um canal grande, não é um canal muito engajado. Então o YouTube entrega poucos vídeos, pouco conteúdo. Mas se você curtir, comentar e compartilhar, tem a possibilidade do algoritmo do YouTube entregar mais. Então eu quero te pedir, se caso você é novo aqui e não é inscrito, se inscreve. E caso você já é inscrito, curte, deixa um comentário, nem que seja só um foguinho aí, deixa um comentário. Você vai estar me ajudando bastante a esse vídeo alcançar mais pessoas, tá bom, irmãos? Então vai lá! Beleza, vamos falar sobre o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, o que é isso e qual é a diferença. Primeiro, vocês precisam entender a diferença em ser batizado com o Espírito Santo e estar com o Espírito Santo. No momento que você aceita Jesus, você já tem o Espírito Santo. Não que só as pessoas que é batizada que têm o Espírito Santo, não é assim. Todos têm o Espírito Santo, independente se é batizado ou não. Mas o que acontece? Ser batizado é diferente. Uma coisa é o Espírito Santo estar com você. Isso é quando você aceita Jesus. Outra coisa é você estar com o Espírito Santo, que é aí que se entra o batismo. O que acontece? O Espírito Santo, ele é um revestimento para a vida do cristão. É um revestimento. E só é revestido quem está vestido. Vestido, nós estamos vestidos a partir do momento que aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Confessamos isso. Então o Espírito Santo vem como revestimento para nos fazer permanecer nessa conduta, ou nos fortalecer. O que a Bíblia diz? Que o papel do Espírito Santo é nos ajudar ou convencer o pecador dos seus pecados, nos ajudar com isso. Então o Espírito Santo, ele é um intercessor, ele é um auxiliador. Então, para a vida do crente, alguém perguntou por que é importante ser batizado com o Espírito Santo e por que as pessoas insistem tanto nisso, sendo que quando eu aceito Jesus eu já tenho o Espírito Santo ali me auxiliando. O que acontece? O Espírito Santo, ele vai te dar um fortalecimento para você propagar com mais ousadia ou com mais força o Evangelho. Perceba que os discípulos, eles não começam a pregar quando Jesus morre. Quando Jesus morre e ressuscita, chega a eles não começam a pregar. Os discípulos só começam a pregar depois de Atos capítulo 2, quando eles são cheios do Espírito Santo. E até mesmo foi uma profecia dita por Cristo que dizia assim, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, depois que você vê os irmãos, os cristãos, recebendo o Espírito Santo em Atos capítulo 2, logo nos versículos sucessores você vai ver a igreja se levantando com ousadia. No mesmo instante, Pedro começa a pregar, ganha 3.000 almas. Ou seja, o Espírito Santo vem para nos impulsionar, nos fortalecer, nos dar mais ousadia e garra para a propagação do Evangelho. Então é muito importante que nós clamemos a Ele para que nós possamos receber esse revestimento do Espírito Santo para nos fortalecer se nosso desejo é ser incendiado, se nosso desejo é propagar a mensagem do Evangelho e é ser usado por Deus nessa geração. Então o que acontece? Muitas pessoas têm dúvida a respeito de quais as evidências que ela tem quando é batizada com o Espírito Santo, ou como é que ela vai saber que é batizada com o Espírito Santo. Por quê? Porque alguns acham que ser batizado com o Espírito Santo só está baseado em pular no mistério, em rodar, e não é necessariamente assim. O que acontece? Esse ato de a pessoa pular na igreja ou a pessoa chorar na igreja, isso é uma reação do corpo, uma reação da alma, porque está sentindo a presença do Espírito Santo. Então o corpo expressa, alguns choram, alguns ficam em silêncio, alguns começam a gritar, alguns se ajoelham e alguns rodam e alguns pulam. Certo de que tem algumas coisas que nós não vamos falar agora, mas é exagerado. Porém, quem sou eu para falar alguma coisa sendo que isso é espiritual? Enfim, cada um tem a sua reação, quando recebe o Espírito Santo. Então eu não posso julgar o irmão se tem uma reação diferente e a minha ou da que eu acho que é o Espírito Santo. Mas só que isso não é evidência total de que eu tenho o Espírito Santo. Uma das evidências é eu falar em mistério. Sabe qual é o maior problema das pessoas que não falam em línguas ou que não falam em mistério? Porque elas procuram entender aquela língua antes dela falar.
e se ela procura entender aquilo, ela nunca vai receber, ela nunca vai ser batizada. Eu digo isso com base porque pessoas já chegaram até mim e eu também já tive essa experiência. Eu achava que a línguas estranhas eu entenderia o que eu estava falando e eu não vou entender. A Bíblia fala que aquele que diz em línguas, aquele que fala em línguas, edifica a si próprio. Por isso Paulo diz que é bom que aquele que fala em línguas na igreja, ou na hora da pregação da ministração, ele tem um intérprete, porque quando a pessoa interpreta aquelas línguas, a igreja toda é edificada. Por isso diz para buscarmos o dom de profecia. Mas não é que Paulo está impedindo do falar em línguas dentro da igreja, como muitas pessoas estão usando de pretexto para dizer isso, que não pode falar línguas na igreja porque tem que ter intérprete. Não. O fato de Paulo falar que precisa ter intérprete é para edificação de todos os irmãos. Então não é errado falar línguas na igreja. O errado é você ter meia hora para pregar e as meia hora falar línguas estranhas. Então aí é complicado, porque você tá ali no posto para falar para as pessoas, para edificação da igreja, e você tá falando só em línguas, que é para sua própria edificação. Então não é errado falar em línguas. Então o problema das pessoas que não recebem ou que não são batizadas em línguas estranhas é que elas procuram entender, procuram saber como, de forma lógica, de forma física. E não é assim, porque quando se trata disso é espiritual, é um assunto espiritual. E algo espiritual você não vai entender se você pesquisar em um dicionário, pesquisar em um livro de história. Esse foi um dos motivos que a igreja que tinha aqui no Brasil expulsaram Daniel Berg e Gunnar Wingren, quando eles começaram a pregar a mensagem do pentecostalismo, porque eles pesquisavam, eles procuravam entender de forma lógica, de forma humana, aqueles mover, aquele agir, aquele operar, e eles não conseguiam. Então, pelo fato de não conseguir entender de forma lógica e física, eles expulsaram Daniel Berg porque eles não conseguiam entender. Só que se nós procuramos entender aquilo que é espiritual de forma física, vamos ficar mais embaralhado ainda. Então, passos para você ser batizado do Espírito Santo. Primeiro, tenha desejo. Porque o Espírito Santo e o Senhor sempre quer te encher, quer te batizar, quer te renovar. Mas você precisa ter desejo para isso. Tem pessoas que falam, o Senhor sabe o momento certo para me batizar. O Senhor quer te batizar agora. Agora você está preparado para receber o batismo do Espírito Santo agora? Entende? Então o primeiro passo para você ser batizado do Espírito Santo é você ter esse desejo ardente no teu coração. E o segundo passo é você não querer entender isso de forma lógica. Olhe com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Quando tiver em um culto, feche seus olhos físicos, preste atenção, deixe sua mente evoluir ou fluir para o mundo espiritual e comece a entender os propósitos de Cristo no mundo espiritual. Comece a imaginar Cristo, comece a imaginar a glória. Deixe o Espírito Santo fluir dentro de ti e logo seu corpo começará a esboçar sentimentos, acelerar o coração, seu corpo vai arrepiar, você vai sentir vontade de chorar. E quando você menos esperar, você vai começar a falar em mistério. Isso vai vir primeiramente na sua mente, para depois você propagar ou verbalizar essas palavras. Tem pessoas que esperam como se fosse um toque de mágica, elas começarem a falar e não, vai vir na sua mente. E quando vir na sua mente, o Espírito Santo vai testificar, seu coração vai arder, seu corpo vai se arrepiar, você vai sentir vontade de chorar. E quando essa língua vir na sua mente, não se cale, só fale. Aí tem gente que tem que se travar e fica, mas o irmão vai pensar que é da carne, mas o irmão vai pensar que não é de Deus, mas o que é que vão falar? Esquece o que vão falar. Deixa essa necessidade de aprovação do que vão falar. Ali é você, o Espírito Santo e a sua edificação própria. Então esquece isso e deixa que o Espírito Santo tome, conduza e enche o seu corpo ali, tá bom? Então fica com esse vídeo aqui, espero que tenha ajudado e respondido algumas dúvidas de vocês. E por favor, se vocês têm mais dúvida, manda lá no Instagram, porque é muito bom quando vocês mandam dúvida, eu respondo aqui e a gente vai tendo essa interação, tá bom, irmãos? Então que Deus em Cristo te abençoe, não esquece de compartilhar, deixar like e até o próximo vídeo. Opa, calma, aproveitando, deixa aqui nos comentários também, já que é para comentar, alguma ideia de vídeo, algum conteúdo, alguma dúvida que você tenha sobre qualquer coisa a respeito do reino, que a gente vai estar conversando aqui, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço, até a próxima. Sinto